nós temos passado por eventos climáticos muito, não vou dizer atípicos, mas não comuns nos últimos anos. E os principais são falta de água e excesso de temperatura. Eu não vou falar em excesso de água, porque pelo que eu entendi há quase 20 anos aqui no Mato Grosso, o excesso de chuva é algo corriqueiro, né? Compromete também o desenvolvimento da planta, porque falta luz. Mas quando a gente vê o que aconteceu nessa última e penúltima safra, temperaturas altíssimas, noites muito quentes, né? E falta de água, como que as plantas fazem para se adaptar nos seus processos de regulação? E eu lembro do senhor falando, né, que a planta transpirando, ela está, na verdade, baixando a sua temperatura para o metabolismo ocorrer. O que acontece com a planta quando essas características de desenvolvimento, até, a gente pode dizer, condições próximas às ideais, mudam na fisiologia, principalmente uma planta tão, eu não vou dizer exótica, mas difícil de entender, que é o algodão, que ela consegue ter 3 fases de desenvolvimento ao mesmo tempo. Como que esses eventos climáticos afetam diretamente a fisiologia da planta e o que isso reflete lá na frente em termos de produção, produtividade, qualidade, no caso do algodão do fio? Eu costumo dizer, professor, que o que eu mais gostaria de abertamente, sem receio de ser taxado como louco, é de dizer para as pessoas abertamente que as plantas pensam. Evidentemente que a planta não pensa, mas ao longo dos milhares dos anos, né, no processo evolutivo, as plantas desenvolveram uma série de sensores que permitiram a elas captar todas as nuances climáticas, né? As plantas, além dos pigmentos especializados para fazer fotossíntese, elas têm pigmentos fotorreceptores capazes de perceber a variação do comprimento do dia. Então a planta sabe se o dia é longo, se é dia curto, se está pleno sol, se está sombreada, se é dia, se é noite. A planta também apresenta hidrossensores e, portanto, ela é capaz de perceber se existe ou não boa disponibilidade de água. Tem termosensores, tem nutrissensores. Se a gente se pergunta qual que é a prioridade da planta, a prioridade da planta é manter um balanço positivo de carbono. Em outras palavras, produzir mais carboidrato via fotossíntese do que queimar carboidrato via respiração. E quando nós colocamos a planta C3, nós temos um segundo evento de consumo de carboidrato, que é a fotorrespiração. Muito bem. Falando especificamente em temperatura, porque eu considero que seja, talvez, se falando em estresse ambiental, o estresse mais desafiador que há muito tempo vem roubando produtividade. E vai ser, daqui para frente, o cada vez mais grande limitador de produtividade. Falando em estabilidade térmica, na medida que você aumenta a temperatura, você aumenta a fotossíntese até um determinado limite, a partir do qual você tem inibição fotossintética por excesso de temperatura. E quando você analisa a estabilidade térmica do processo respiratório, ele é muito mais estável. O que isso significa? Que enquanto eu elevo a temperatura e posso inibir fotossíntese, a respiração continua acelerando. E aí você teria um quadro em que a planta deixa de produzir carboidrato e consome mais carboidrato. E evidentemente sobrará menos carboidrato para crescimento e, por consequência, menos carboidrato para reprodução. Né? Falando em algodão, você teria um capulho de menor peso. E o algodão, ele é extremamente sensível a temperaturas mais elevadas, né? Existem estudos científicos com resultados muito seguros, né? Mostrando que, na medida que se aumenta a temperatura, você tem produção de pólen inviável. Se por acaso o pólen germina,
a temperatura excessiva prejudica o crescimento do tubo polínico e automaticamente isso Não prejudica fecunda. a fecundação. E caso porventura venha a ocorrer fusão de gametas, o zigoto em desenvolvimento, que futuramente virará embrião, poderá morrer por excesso de temperatura. E aí você vai ter o quê? Menos semente por capulho sendo produzido. Isso já vem acontecendo há muito tempo em soja também, professor. Né? Eu, nos meus trabalhos de pesquisa, faço questão de mapear as plantas de soja, né? E contabilizar vagens por número de grãos. E de cada vagem também contabilizar qual que é a falha de granação e achar o motivo do porquê da falha de granação. Porque você pode ter falha de granação por deficiências nutricionais, você pode ter falha de granação por dano por inseto picador-sugador, é o caso do percevejo, e também você pode ter falha de granação por excesso de temperatura. Então, a temperatura, há muito tempo, ela vem roubando produtividade. Agora, quando você imagina o funcionamento da planta, né, a planta ela precisa de uma fonte de energia e de uma fonte de gasolina. A fonte de energia é a luz solar. Mas essa fonte de energia, antes de você pensar em fotossíntese, a função primária do sol é fazer com que a folha funcione como se fosse o radiador de um veículo. Porque a reação primária da folha à incidência de luz solar é a abertura estomática. Exato. E quando o estômago se abre, a água que está no mesófilo foliar escapa na forma de vapor. Movimenta. Nessa mudança de fase líquida para fase vapor, se libera muito calor. Refrigera a folha. E aí nós estamos diante do principal mecanismo de refrigeração. Perfeito. Mas para haver refrigeração, é preciso ter água disponível no solo. E aonde reside o principal conceito de disponibilidade de água no solo? O principal conceito reside na profundidade efetiva do sistema radicular. Né? E se você imaginasse uma conversa com a planta, né? E você pegasse ela depois dela ter completado o seu primeiro ano de vida, que é ao final da embriogênese, né? Dentro da semente você tem uma planta em miniatura. E se você perguntar para ela, qual é a tua prioridade? Sabe o que ela responderia para você? Disponibiliza a água que eu vou te mostrar. Você coloca a semente para embeber, a primeira estrutura que rompe o tegumento é radícula. Então, desde cedo, a planta está nos mostrando que a prioridade dela é crescimento radicular em profundidade. Exato. Enquanto o sistema de produção não atender essa demanda, professor, né, de não estimular crescimento em profundidade, nós vamos ficar cada vez mais refém de estresse térmico.